Olá, meu amigo, minha amiga, sou o Wellington Justo, com você em mais um vídeo aqui no espaço do SESMIT. Esse vídeo é especialmente para os profissionais técnicos em saúde e segurança do trabalho. Por quê? Bem, a profissão ela é bastante complexa, porque para você exercer bem a profissão, você tem que estar em constante mudança, em constante atualização, a não ser que você seja um profissional estagnado que quer se perpetuar em um mesmo setor, em uma mesma empresa. Mesmo assim, você vai estar precisando se atualizar, pois, como sabemos, as normas de segurança do trabalho são voláteis e mudam o tempo todo e você precisa estar atualizado. Além disso, cada empresa tem suas próprias características e você precisa se adequar a essas características. Hoje se fala muito nas redes sociais a questão da experiência, né? A primeira experiência, porque as empresas elas cobram isso e não dão oportunidade para quem está entrando agora no mercado. É bem difícil conseguir, mesmo em tempos, em momentos de mercado aquecido, é difícil para o profissional conseguir a primeira oportunidade. Além da questão da saturação, temos muitos profissionais no mercado e milhares sendo formados todos os meses e todos os anos. Tem ainda a barreira da experiência. Mas, quanto a essa questão de experiência, pelo menos para o desenvolvimento das atividades do técnico, ela conta muito. Mas isso não quer dizer que se você tem 10, 15, 20 anos de experiência em carteira, você vai estar preparado para trabalhar em toda e qualquer empresa como técnico. Como eu disse, a profissão ela é muito volátil, ela muda o tempo todo e cada empresa tem sua própria característica. E você precisa, novamente, se adaptar a essas características. Nesses meus 30 anos de idade, eu trabalhei em 7 empresas diferentes e cada empresa tinha suas próprias características. E para isso, para explicar para vocês as minhas experiências, para você tomar como exemplo, eu vou utilizar aqui a minha carteirinha de trabalho, aquela onde eu registrei as minhas aventuras por empresas privadas. Hoje eu não necessito mais disso, eu já abandonei a carteira de trabalho, eu trabalho por conta própria, mas eu vou mostrar para vocês aqui as experiências que eu já tive, as experiências que acrescentaram valor na minha vida, as empresas que me deram a oportunidade, que me fez o profissional que sou hoje. Eu agradeço pelas empresas boas, ruins, péssimas que eu já trabalhei, porque elas agregaram muito conhecimento. Às vezes a pessoa fala, eu não quero trabalhar em empresa ruim. Às vezes, trabalhar em empresa ruim, a princípio, é bem melhor do que você trabalhar em empresas boas. Porque quando o negócio é muito bom, você se acostuma e vai ter dificuldade de adaptação depois. Imagine que você trabalhou 5 anos em uma empresa que é excelente em questão de segurança do trabalho, você consegue fazer tudo, resolver tudo com facilidade. De repente, você é dispensado, vai entrar outra empresa totalmente diferente, onde ninguém é comprometido com nada, você vai ter muita dificuldade para se adequar. Provavelmente vai ser demitido por dificuldade em adequação. Tanto que a maior causa de demissão, a maioria dos profissionais de segurança sabe disso, que a maior causa de demissão dos técnicos é a questão de relacionamento, principalmente por não se adaptar às novas realidades. Então, essas foram algumas empresas que eu trabalhei como técnico. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e a última 7, onde eu larguei de mão, não quero ser mais técnico, conversei com o dono da empresa e acabou.
Então, eu vou explicar para você como era em cada uma dessas empresas, as dificuldades e facilidades que eu tive em cada uma delas. Imagine aí que você é um psicólogo, você é um entrevistador, você vai estar tentando selecionar alguém para um cargo. E eu sou o entrevistado, sou o técnico que está ali tentando agarrar a oportunidade. Então vamos lá. Você me perguntou aí o que eu fazia nas empresas, meu histórico de trabalho. Então eu vou explicar para você em cada uma. Essa primeira aqui é uma empresa multinacional. Ela trabalha em cada estado, ela tem um ramo diferenciado, às vezes vários ramos em um mesmo estado, mas no estado onde eu trabalhava, a principal atividade era a silvicultura. E o que vem isso é isso? Eles trabalhavam com plantio de eucalipto para produção de carvão. E esse carvão era enviado para a siderúrgica para a produção de metal. O que eu fazia? Eu era o técnico de campo. Então havia tanto o técnico de campo, que era eu, quanto o técnico administrativo. Eu, como técnico de campo, era o responsável por acompanhar as equipes nos trabalhos para verificar os usos de equipamentos, para verificar se estão seguindo o procedimento correto. Então eu ficava para cima e para baixo nos canteiros, nos taiões. O que eram taiões? Cada área plantada, né, eram devidamente medidas, cada área plantada se chamava um taião. Então eu acompanhava as equipes nesses locais, eram equipes de derrubada, era equipe de combate a formigas. Então a gente tinha várias equipes, cada uma fazendo uma atividade diferente e com riscos diferentes. Acompanhava se estavam ali elaborando a APR, que a cultura nessa empresa, apesar de ser uma atividade bem arcaica, né, de plantio, de colheita de eucalipto para a fabricação de carvão, a segurança do trabalho era bastante visada e o pessoal era bastante comprometido. Tanto que a APR, quem fazia era o encarregado e os próprios trabalhadores, aqueles... Às vezes a pessoa sem conhecimento, semi-analfabeto, tinha facilidade na elaboração da APR porque o topo da pirâmide estava comprometido e o restante todo conseguia fazer o trabalho e cumprir a regra sem problema. Então nessa empresa eu acompanhava os trabalhos e tinha muita facilidade para lidar com as questões de segurança. Como eu disse, era comprometimento geral. Essa segunda empresa aqui era uma empresa portuária, prestadora de serviço para uma das maiores também, eu acho que hoje está em primeiro lugar da maior empresa do Brasil. Então eu era prestador dessa empresa, trabalhava no porto, acompanhando as atividades de descarga de vagão e todo o material que vinha de navio ou vinha de Minas Gerais através do trem. Eu acompanhava o pessoal na abertura dos vagões, elaborava a PR, fazia os DDS, acompanhava ali a ginástica laboral e não era tão bom porque o trabalho era muito engessado, quase tudo já estava pronto, eu só precisava ir lá e cumprir a regrinha, cumprir a receita. Então, como técnico, eu não gostei tanto de trabalhar nessa empresa. Sim, a empresa pagava certinho, a empresa tinha um salário justo, porém, como técnico, quando você trabalha em uma empresa estagnada, que você não precisa fazer praticamente nada, apenas seguir a receita, você não se sente bem. A não ser que seja uma pessoa que goste que não goste de evoluir, que goste das coisas estagnadas, né? Aí se daria bem. Mas eu gosto de dinamismo, eu gosto de fazer, eu gosto de implantar coisas novas, eu gosto de ver as coisas serem modificadas para melhor. E nesse caso, nessa empresa portuária, a gente não fazia isso. E quase tudo era para inglês ver. Vamos dizer assim, empresas que têm documentação muito bem elaborada, aquelas coisas mirabolantes, geralmente é para inglês ver. A nossa PR tinha quase 20 páginas. Para quê? Uma PR para praticamente uma empresa inteira, um setor inteiro, mas um setor muito grande. A PR que as pessoas só assinavam. Ah, Wellington, como técnico, por que você não fazia nada?
não dava para fazer. Você pode deparar com situações onde o sistema é engessado. Então, a grande empresa entregava o papel, olha, você tem que seguir este modelo aqui e acabou. Não traga nada de fora. E era assim. A gente não conseguia, apesar de ter todo o aparato, toda a documentação que o MTE exige, mas praticamente tudo era só papel, só para inglês ver. Então era assim nessa empresa, como eu disse, a empresa era boa, só que o sistema era todo engessado. Para mim não foi uma boa experiência. Aí na terceira, essa outra empresa aqui é uma outra prestadora de serviço para uma das maiores empresas do Brasil, que por muito tempo esteve lá no topo do ranking como a maior empresa do Brasil. Né? A gente fazia a manutenção de faixas, né? Tem uns dutos enterrados onde passa o gás, e a gente fazia a manutenção dessas faixas. Tinha uma equipe de roçagem, eu acompanhava. Então, a maioria das empresas, eu fui técnico de campo. Então, eu me reportava a um técnico administrativo, elaborava toda a documentação, acompanhava as equipes e mandava todo o trabalho para esse técnico que passava para a gerência de fiscalização. E nesta empresa prestadora de serviço, minhas atividades principais eram elaborar APR, atualizar PPRA. Neste caso aqui, como a empresa ela tinha vários setores, tanto no Espírito Santo, Bahia e Rio de Janeiro, eu tinha que estar viajando por todos esses estados e cidades, acompanhando o trabalho dessas equipes. Às vezes, numa semana, eu ia 3, 4, 5 cidades. Né? Às vezes eu dormia fora, né? Saía aqui do meu estado, do Espírito Santo, ia lá para Bahia, ficava 2 semanas, 3 semanas longe de casa, dormindo lá em hotel, quando a gente não dormia em barraca. Então tinha essas aventuras. Foi uma boa empresa também. Essa outra experiência se chama, essa eu vou falar o nome, Concrevit Concreto Vitória. Por que eu vou falar o nome? Foi a melhor empresa que eu já trabalhei na vida como técnico. Tinha um maior salário? Não tinha. Os benefícios não eram os melhores de todos? Não tinha. Mas ela tinha uma coisa que fazia qualquer técnico querer ficar. Do dono até o menor eram comprometidos. O dono da empresa mais que todos. Essa Concrevit, ela tem a sede aqui no Espírito Santo, em várias cidades tem filiais, no Rio de Janeiro tem algumas filiais e São Paulo também. É uma empresa hoje de médio porte que realmente deu gosto de trabalhar e eu falo com orgulho que foi a melhor empresa que eu trabalhei. Então nessa empresa tinham eu e mais um técnico e 3 estagiários para dar conta da questão de segurança do trabalho, para atender a esses 3 estados que eu falei. Eu acho que tinha umas 12 ou 13 cidades que a gente atendia na questão de segurança do trabalho. E era muito bom, né? Então toda a questão de segurança do trabalho era feita para a gente, desde a elaboração de documentação no PCMSO, PPRA e etc. Técnico de segurança não faz PCMSO. Aonde você viu isso? A NR diz que não, mas quem faz em praticamente todas as empresas é o técnico. Não venha com essa historinha. Gente, tem muita coisa de NR que fala, é só tal profissional que elabora. Não é. A maioria quem faz é o técnico. Os outros profissionais competentes, aquele que está listado lá na NR, só assina. Ok? Então a gente fazia PPRA, PCMSO, começamos naquela época a trabalhar com o e-social. Foi nessa Concrevit que eu conheci o e-social, tanto que foi a TOTSVS, a empresa de sistema, que ela deu um treinamento muito bom para a gente. Eu comecei a entender um pouco do e-social e estudar, acabei sendo nomeado como chefe da segurança do trabalho por causa do e-social. Então comecei a comandar, além do técnico que já estava lá há 15 anos, né, eu estava há 1 ano e pouco, acabei me tornando o chefe da segurança do trabalho e comandando mais 3 estagiários que hoje não são mais estagiários, como essa empresa é muito boa, efetivaram esses estagiários, estão lá até hoje. Foi uma maravilha, uma empresa muito boa mesmo. E detalhe,
Aqui no Espírito Santo, ela estava obrigada a ter apenas um técnico. Apenas um. Ela contratou 2 mais 3 estagiários e hoje ela tem 3 técnicos efetivos. Uma empresa maravilhosa. Esta outra aqui era uma terceirizada também, prestadora de uma empresa famosa, uma empresa grande também. Neste caso, era mais um técnico administrativo. Sabe aquela imagem que tem um técnico de obra, todo bagunçado, todo jogado, e o técnico administrativo, o cara todo engravatado? Então, nessa empresa aqui, eu era o técnico todo engravatado. Porém, tinha um detalhe, que a empresa contratante também era igual àquela lá do Porto que eu falei. Era uma empresa que engessava os terceirizados, não dava espaço para criação. Falava, terceirizado, você tem que me entregar isso aqui. Todo mês eu quero estatística de acidente, relatório de inspeção de segurança, relatório de acompanhamento, relatório fotográfico. Enviando isso, acabou. É exatamente isso que você precisa me enviar. Então, era muito simplista, né? Para quem gosta de simplicidade e quem gosta de estagnação, era um trabalho perfeito. Aí veio, depois da maravilha, veio o inferno. Claro, eu agradeço muito, novamente, por todas as empresas ruins e boas que me deram oportunidade, que foram essas experiências boas e ruins que fizeram o profissional que eu sou hoje. Agradeço muito todas as oportunidades. Mas esta aqui era uma empresa de saneamento. Ela veio de São Paulo, aqui para o estado, prestar serviço para uma empresa de saneamento do estado do Espírito Santo. E nessa ocasião, a gente estava construindo uma estação de tratamento de água. Então a gente trabalhava tanto na zona rural quanto na cidade, fazendo abertura de valas para inserção das manilhas e criação de todo o sistema hidráulico, todo o sistema de transporte de água, né? A gente abria vários taludes e a dificuldade dessa questão de você trabalhar dentro dos bairros, junto com a população, é que as pessoas não entendem que você está ali realizando o seu trabalho para melhoria da situação daquela cidade, ou seja, a gente estava fazendo uma ligação, a construção da estação para melhorar o abastecimento de água, mas as pessoas não entendem que para isso é criado um transtorno, não tem jeito. Então eu tinha dificuldade com o representante de bairro, dificuldade com a população em geral, que muitas das vezes eu tinha que fechar metade da rua e as pessoas queriam passar. Teve até um episódio complicado que eu precisei desviar o fluxo do trânsito, fechei uma parte da rua e deixei o outro liberado, né? Sinalizei tudo certinho, do jeito que manda a legislação de trânsito. Porém, nesse dia, um rapaz veio desesperado de carro, acho que o pai dele estava passando mal, furou nosso bloqueio, arrancou, passou por cima da nossa barreira, né? Tinha uma barreira com cerquite, ele passou por cima e claro que ele não sabia que na frente tinha um talude, tinham pessoas dentro desse talude mais ou menos de profundidade de uns 2,5 metros. Tinham vários trabalhadores dentro desse talude trabalhando. Ele veio com velocidade, passou por cima, sorte que os pneus se encaixaram nas laterais perfeitamente, ele conseguiu vazar do outro lado sem cair dentro do talude, porque aí a gente teria várias vítimas com certeza. Então esse foi um dos episódios que eu enfrentei nessa empresa de saneamento aqui. E aqui onde eu tive as maiores dificuldades, porque a gente tinha muito terceirizado. Quando você trabalha com uma empresa de construção civil, empresa de saneamento, você tem envolvimento com muitos terceirizados e a troca desses terceirizados varia muito. Às vezes você consegue adequar aquele terceiro, de repente a sua empresa troca, aí você precisa adequar tudo. E neste caso, as chefias, a gerência, não tinha comprometimento nenhum com segurança do trabalho. A fiscalização que estava ali para cobrar da gente de segurança do trabalho era a primeira a fazer as coisas erradas. A fiscalização que me cobrava, Wellington, cadê seu camarada que está usando o capacete? Cadê o cinto? Quando eu olhava, olha quem está lá em cima na torre sem cinto. O fiscal, aquele mesmo que tinha acabado de me cobrar, junto com o dono da empresa que eu trabalhava. Então eu tive muita dificuldade nessa empresa. Uma coisa que acontecia que eu até gostava, né?
que como a gente trabalhava na região urbana e rural, a gente utilizava barracas como área de vivência, usava banheiros de PVC, aquele sanitário que todo mundo já conhece, né, que geralmente as pessoas que trabalham em obras utilizam. E para utilizar aquele sanitário e essa área de vivência é muita dificuldade. Você utiliza porque não tem jeito. E como a gente ia almoçar, Wellington? Você que estava acostumou lá na outra empresa a só ar-condicionado, a ficar no administrativo, como era a sua vida como é a sua vida sem área de vivência nessa nova empresa de saneamento? Então, quando a gente precisava almoçar, sabe o que a gente fazia? Sentava na calçada, pegava a nossa marmita e comia ali mesmo. Quando a gente tinha sorte, encontrava uma praça que tinha uma árvore, a gente sentava ali na pracinha, né, com as casas, as pessoas passando, e almoçava ali mesmo. Mas eu já estava acostumado, para mim era normal, né? Porque nem sempre a gente conseguia espaço também para armar barraca. E nem sempre eu conseguia armar a barraca e a gente almoçava no tempo. Aí a gente enfrentava chuva, sol, não tinha jeito. Então, você pode perceber nessa história que a questão de segurança do trabalho varia muito, né? Uma hora você está lá em cima, outra hora você está aqui embaixo. E tem a questão salarial também, né? Mas antes disso eu vou fechar aqui. Esta foi a última empresa que eu trabalhei, é a última. Uma empresa de fabricação de pré-moldado para a construção civil, empresa muito boa também. O dono da empresa era muito comprometido com a segurança do trabalho e eu conseguia fazer tudo sem problema. Tive dificuldade? Claro que tive. A questão de relacionamento com pessoas, você não consegue agradar a todo mundo. E você precisa ter jogo de cintura para lidar com pessoas difíceis. E aqui, as gerências eram piores que criança. Se o dono da empresa não fosse comprometido com a segurança do trabalho, eu não ia conseguir fazer nada, porque os gerentes não estavam nem aí. Muitos deles colocavam os trabalhadores em situações de extremo risco e não percebiam isso. E quando eu, como técnico, ia falar, as pessoas esperneavam, gritavam, reclamavam, convocavam reunião com o dono da empresa. E como o dono da empresa já conhecia como eram os seus funcionários, né, sua gerência, eles faziam ali uma vista grossa e acabava tudo certo, né? A gente conversava e resolvia. Mas eu conseguia fazer muito em relação à segurança do trabalho. Essa última empresa foi uma experiência muito boa também. E para fechar essa conversa aqui, eu vou falar sobre a questão salarial. Muita gente pensa que eu vou ter 10 anos, 15 anos de experiência, eu vou ganhar muito mais. Não tem nada a ver experiência de carteira com o seu salário. Salário não é uma constante crescente. O salário do técnico ele varia muito, para cima, para baixo. Uma hora você está ganhando 5 mil reais, outra hora 2 mil, outra 3, daqui a pouco você está ganhando 1.500 reais. Isso depende muito da cidade, do estado, do ramo que você atua, do compromisso que a empresa tem com segurança do trabalho. Tudo isso influencia na sua questão salarial. Quanto você vai receber naquela empresa. Pessoal, então é isso que eu queria falar para você sobre algumas experiências que eu tive. Se você quiser contar um pouco da sua história, a gente tem um espaço aqui nos comentários. Pode desabafar, fala pra gente, que eu sei que segurança do trabalho não é fácil, tem muitas coisinhas, o jeitinho brasileiro impera na segurança do trabalho. Às vezes você que está trabalhando aqui numa empresa top de linha fala, não existe. Toda empresa tem. Toda empresa tem o jeitinho brasileiro de resolver as coisas, né? Umas mais, outras menos, mas tem sim. Ok? Então eu mostrei algumas experiências que eu tive ali para você ter ideia de como funciona a real. A segurança do trabalho lá no curso é uma coisa, a realidade é totalmente diferente. Obrigado por assistir o vídeo até aqui e até o próximo.